Olá, meus alunos, bem-vindo a mais um Fractal Revisa. Essa é a nossa aula para o 7º ano. O conteúdo dessa prova de vocês é sobre temperatura, calor, sensação térmica e propagação de calor, que nós vimos nas nossas aulas. É o capítulo 1, que fala sobre energia térmica. Ok? Então, o primeiro conceito que nós vimos foi sobre temperatura. A temperatura, ela está relacionada com a agitação térmica das partículas. Ou seja, quanto mais agitada as partículas estiverem, então maior será a temperatura. Vamos ver aqui? Nós estamos aqui com as partículas no estado sólido, como se fosse o gelo mesmo. Vamos pegar a água, que é um exemplo mais fácil de vocês observarem. Se eu coloco uma fonte de calor aqui, o que vai acontecer? Vai aumentar a temperatura, as partículas que estão bem juntinhas, elas começam a se afastar e agitar muito mais. E quanto mais agitada elas estiverem, eu vou ter o quê? Maior vai ser a temperatura, certo? A temperatura, ela pode ser medida pelo aparelho termômetro que vocês conheceram em sala de aula, tudo bem? Muito bem. Qual é a diferença entre temperatura e calor? O calor, a gente fala que é a energia em trânsito, né? Sempre do mais quente para o mais frio. Vamos considerar aqui, tenho dois objetos. Esse aqui está mais quente e esse mais frio. Então, quando eu coloco os dois objetos juntos, o que vai acontecer? Vai sair do objeto que está mais quente e passar para o mais frio, até que se alcance a mesma temperatura, que nós chamamos de equilíbrio térmico. Fechou? Ok. O que é a sensação térmica? A sensação térmica, ela está relacionada com a temperatura aparente, ou seja, aquilo que nós sentimos, né? Então, tem pessoas que sentem mais frio ou mais calor. Então, por isso ela é chamada de de sensação térmica, ou seja, temperatura aparente, ok? A temperatura do ar atmosférico é a temperatura que nós temos real. Vamos a um exemplo lá na lista obrigatória de vocês. Bom, então lá na lista obrigatória de vocês tem o exercício número 1, que fala sobre sensação térmica. Então o exercício, ele coloca um texto falando assim, que lá na cidade de Antonina, os termômetros registram uma determinada temperatura e a sensação térmica é de 81 graus Celsius, ok? E aí pede para explicar essa sensação térmica relacionando com a umidade, o vento e o suor. Então aqui, os fatores que interferem na sensação térmica são esses três fatores: umidade, o vento e o suor. Então, para ter essa sensação térmica de 81 graus, o que está acontecendo? A umidade, ela está muito alta, ou seja, o ambiente tem uma quantidade de água muito grande. E quando nós sentimos calor, nós vamos transpirar ou suar para equilibrar o calor interno nosso. Então, quando ocorre a saída da água do nosso corpo, o suor, e aí está muito úmido, essa umidade impede o quê? Que o nosso suor evapore. Por isso, nós temos a sensação que está muito quente. Além disso, vamos considerar que neste ambiente tem pouco vento. E aí a sensação ela é muito maior de que está muito quente, ok? Muito bem, essa é a questão número 1 da sua lista obrigatória. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre os tipos de propagação de calor. Bom, então agora nós vamos ver os tipos de propagação de calor. Nós temos 3 tipos de propagação de calor. A irradiação. A irradiação
é um tipo de propagação que ocorre no vácuo. Ela não precisa de material para ser propagado. Por exemplo, o Sol. Essa irradiação acontece por ondas eletromagnéticas. Temos também o exemplo do micro-ondas. E aí nós temos a condução. A condução, ela é uma forma de propagação de calor que ocorre nos sólidos, principalmente no sólido. Por quê? Porque as moléculas estão mais juntinhas, então é mais fácil o calor se propagar. Então vamos pegar aqui um exemplo, como se fosse uma barra de ferro. Se eu coloco aqui, ó, uma fonte de calor, pode ser uma vela, nós vimos lá nas nossas aulas. Pode ser uma vela, pode ser um isqueiro. O que vai acontecer? Vai ocorrer a propagação, tá? De partícula em partícula, até que quando chegar aqui, nós começamos a sentir que essa barra está quente, ok? E o que é a convecção? Vou fazer aqui para vocês a panelinha no fogo. Bom, aqui nós colocamos uma panela, tá? E colocamos uma fonte de calor. Quando a água começa a ferver, o que vai acontecer aqui com as partículas? Elas ficam menos densas e sobem. As partículas da água que estão em cima, ó, elas estão frias e descem. Então, vai ocorrer esse movimento aqui, ó. A partícula está quente, sobe, fica menos densa, sobe. Essa partícula que está fria aqui desce. Então, ele vai fazer esse movimento aqui de convecção, ok? Acontece principalmente nos líquidos e gases. Muito bem, pessoal. Essa foi a nossa aula de revisão sobre energia térmica. Boa prova para vocês!